Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria podemos entrar na sua casa com o programa ABC do Espiritismo, programa que é levado pela nossa querida TV Mundo Maior. Começamos o nosso trabalho de hoje, o nosso programa, mandando um abraço carinhoso à direção das Casas André Luiz, que dirige a Rádio Boa Nova e também dirige a TV Mundo Maior. Ao nosso André Marosso, o nosso abraço, o nosso carinho, e a todos os colaboradores dessa instituição grandiosa que é as Casas André Luiz. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, saudamos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores e rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe em mais este programa, e nós convidamos a você que nos acompanha a nos ajudar a fazer do programa ABC do Espiritismo um programa mais dinâmico. Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão para melhorarmos. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o nosso e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br, ou você pode entrar em contato conosco através do Facebook. Mande uma solicitação de amizade para Sérgio Vilar, como você está vendo na sua telinha, e curte a nossa fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar. Qual o tema que nós vamos estudar hoje, André? Hoje nós selecionamos do livro lançado recentemente pela Federação Espírita Brasileira, o Evangelho por Emmanuel. Hoje nós vamos ver uma mensagem do Evangelho segundo Lucas. André, eu gostaria de falar um pouquinho, não é que é um livro novo para o nosso telespectador entender. São livros muito bonitos que a Federação Espírita está fazendo, que é exatamente pegando aquela série que André Luiz escreveu através de Chico Xavier, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, aquelas mensagens onde ele pegava uma frase bíblica do Novo Testamento, dos evangelistas, e ele discorria um tema para que nós pudéssemos entender aquela frase. E a Federação, então, pegou os 4 evangelistas, separou todas as mensagens de Lucas, de Mateus, de Marcos e colocou, então, em obras separadas para que a gente pudesse estudar de uma maneira mais fácil. Então, nós vamos estudar hoje esse livro de Lucas, Lucano, que foi um médico, essa passagem que, sem sombra de dúvida, será importante para todos nós. Só para completar o que o nosso querido Sérgio disse, vão ser, na verdade, 7 livros. Os 4 evangelistas, Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo e Cartas Universais e o Apocalipse. Hoje, vendo o Evangelho de Lucas, Emmanuel vai discorrer a respeito do capítulo 14, versículo 10, quando o mestre nos diz: "Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar." Começa Emmanuel nos dizendo, mensagem intitulada Convite ao Bem, contida no livro Pão Nosso, publicado pela própria FEB. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. Esse texto é um texto interessante, que ele mais ou menos se resume da seguinte maneira: quando você foi convidado para uma festa, nunca sente a primeira fileira, porque poderá o dono da festa pedir para que você se assente mais atrás, porque tem alguém mais importante que você. Quando você for a uma festa, sente atrás para que alguém, vendo você na condição de um ser importante, convide-o para sentar à frente. Então esse é o convite da humildade. É logicamente, um ensinamento simples, mas que vem nos mostrar uma grandeza, não é? Para que nós possamos aprender a desenvolver a humildade. Porque nós somos tão orgulhosos, egoístas,
que nós queremos sempre os primeiros lugares. Veja como é verdadeiro essa colocação que eu vou fazer. Quando nós somos convidados para irmos, por exemplo, numa festa ou numa igreja, nós percebemos que a nossa atitude é diferente. Quando vamos numa festa, queremos sentar sempre no melhor lugar, se possível, naquele pela qual teremos mais acesso às comidas, às bebidas. E quando nós vamos no nosso templo religioso, onde é que nós sentamos? Sempre nas últimas fileiras. É interessante isso. Só por aí nós já começamos a perceber que temos realmente que mudar. E é interessante que nesse mesmo parágrafo lido, Emmanuel diz: em todas as épocas o bem constitui a fonte divina. Então, podemos mudar a época para mais ou menos avançada, se retornarmos no tempo. Vamos ver uma época mais primitiva. Se nós avançarmos no tempo, veremos uma época mais evoluída. O bem comum, o bem que nós somos convidados é o mesmo, mudando a figura de linguagem, mudando os exemplos, mas o bem em todas as épocas foi, é e naturalmente continuará a ser o que vai reinar para ser o equilíbrio de toda a natureza e a vida que rege nós, o homem, na sociedade. O bem é a expressão da moral. E agora nós vamos entender um pouco mais na continuidade da leitura. Emmanuel nos diz: o homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Logicamente, a Terra é uma escola pela qual todos nós estamos matriculados. Então vem o papel dos pais, vem o papel da escola, vem o papel da religião e vem o papel da sociedade como um todo. Nós ainda carregamos muito instinto, que faz parte da origem do ser primitivo. Mas como nós somos reencarnacionistas, e a reencarnação oferece a cada um novo ponto de partida para que nós possamos alcançar o apogeu evolutivo pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. E nós observamos também, como o nosso querido Sérgio disse há pouco, o ensinamento de Jesus, ele utiliza o lugar na festa para representar o nosso comportamento no dia a dia. Em todos os locais, como dizia Jesus, você quer ser servido, você tem que servir antes. Jesus nos diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Então nós temos que fazer em primeiro lugar, fazer a parte que nos cabe. E naturalmente a vida vai nos convidando para irmos sentando nas suas primeiras fileiras. Mas é a vida que vai e não nós impondo. Na natureza não podemos impor. Tudo tem seu tempo. Às vezes o tempo divino não é o nosso tempo. E aí vem um grande desafio da vida. Aceitarmos que nós não estamos no centro de nossa jornada. A pergunta que as pessoas sempre fazem: qual é o tempo da evolução? Existe um tempo determinado? Existe um cronograma divino? Na verdade, não. Porque o tempo evolutivo do homem na Terra depende dele. É eu que vou definir qual é o meu tempo. Com quanto tempo eu quero chegar, por exemplo, a me espelhar no trabalho de Chico Xavier, na condição de médium, na condição de homem. Esse tempo sou eu que vou fazer. Posso tentar me organizar com 100 anos, 200 anos, com 1000 anos, 2000 anos. É eu que vou me projetar. Deus vai me dar as oportunidades. E é eu que vou trilhar para encontrar o caminho. É verdade que quando eu chegar perto de Chico Xavier, ele já estará bem avante,
porque ele continua também a sua caminhada, o seu progresso. Então nós percebemos que é importante cada um de nós começarmos a repensar hoje qual é o tempo que eu quero para alcançar a minha evolução. Da mesma maneira que você faz um planejamento, você que está me ouvindo, para comprar um carro. Com quantos meses você paga o carro? 12 meses? 24 meses? 36? 60 meses? Ah, eu quero comprar uma casa. Quantos anos você se programa para pagar uma casa? 15 anos? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Enfim, é esse planejamento que nós fazemos no campo material que hoje Emmanuel vem nos convidar, sobre o trabalho de Jesus, a fazermos no campo espiritual. Nós observamos que os ensinamentos de Jesus hoje já conseguem ser compreendidos de uma maneira mais natural do que há tempos atrás, mas hoje não carece apenas de compreendermos os ensinamentos de Jesus. O convite é para evoluirmos. Se nós dizemos ser cristãos, se nós temos em Jesus a personificação do nosso modelo e do nosso guia, do nosso professor, do nosso amigo, do nosso médico, que nós possamos viver Jesus, que nós possamos começar a pegar os seus ensinamentos e serem mandamentos para nós mesmos, porque às vezes nós lembramos de Jesus no momento da dor, no momento da perda de um ente querido, no momento em que a nossa situação financeira não está muito bem, quando descobrimos que nós estamos com uma doença ou que um familiar próximo de nós está com uma doença muito grave. Então, que nós possamos nos aproximar de Jesus, que é o nosso Mestre Nazareno, e de Deus, o nosso Pai, não apenas nesses momentos de turbulência, mas em todos os momentos de nossa vida. É interessante, André, que a escola pela qual Emmanuel nos fala, por exemplo, começando pelos nossos pais, depois a escola do nosso aprendizado, depois a sociedade, a religião, fala também do nosso benfeitor amigo, os nossos anjos da guarda que nos acompanham. Nós percebemos que tudo isso é de acordo com a nossa evolução, cada um tem a escola que merece. Mas tem pessoas que dizem assim, mas eu não concordo porque eu sou pobre, tenho que estudar numa escola pública. Mas hoje tem muitas pessoas que se formam em escola pública, que dão show nas pessoas que estudam em escolas particulares. Isso não quer dizer. Vai do esforço, da dedicação de cada um. Isso também se aprende à família, à escola, se aprende também ao nosso anjo da guarda. Quem ele é? Um espírito um pouco melhor do que nós. André, vamos fazer uma pequena pausa e já nós retornaremos para o segundo bloco do programa ABC do Espiritismo. Você já acessou nossa página pelo celular? É fácil, basta acessar pelo seu navegador o nosso endereço www.tvacaminhodaluz.com.br e ter acesso à nossa programação no seu celular, tablet ou smartphone. Queridos amigos, que alegria retornarmos ao programa ABC do Espiritismo. Hoje nós estamos falando daquela obra que Chico trouxe para todos nós, pela sua lavra mediúnica, pelo Espírito de Emmanuel, que foi um trabalho fantástico. Emmanuel é considerado por muitos no movimento espírita como o quinto evangelista. Ele conseguiu estudar todos aqueles livros de Marcos, Mateus, Lucas, João, também os Atos dos Apóstolos, cartas universais, no Apocalipse. E é interessante a síntese que ele consegue fazer disso. Ele pega uma frase e ele então discorre sobre aquela frase, trazendo uma pedra preciosa para podermos entender um pouco melhor. Então, André, qual é o livro que nós estamos estudando e qual é a mensagem? O livro é O Evangelho por Emmanuel, que é um compêndio de mensagens esparsas em vários livros, hoje vendo um versículo
do Evangelho de Lucas. E antes de retornarmos à nossa leitura, nós lembramos ao nosso telespectador amigo, ao nosso ouvinte, que todos os domingos, às 18 horas, nós realizamos o culto do Evangelho no lar. André, como eu faço para participar? É só você curtir a nossa página no Facebook, então você procure por André Luiz Querini Vilar, ou como você está vendo na sua telinha, facebook.com/André Luiz Vilardon de número, e na nossa linha do tempo, domingo às 18 horas, horário de Brasília, nós iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, em direto. E vai ser uma grande alegria tê-los participando conosco. Continua Emmanuel, hoje a mensagem convite ao bem. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixada no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro antigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. Dando continuidade nessa mensagem que já começamos a estudar desde o primeiro bloco, nós percebemos que é a era do primitivismo para alcançarmos o processo da evolução. Nós estamos nesse meio, nós estamos à busca do aperfeiçoamento. Então nós ainda estamos na condição do homem velho. Jesus talvez retratou de uma maneira belíssima aquilo que Emmanuel está nos trazendo hoje. Abandonai o homem velho para poder conquistar a figura do homem novo. O homem velho é as nossas imperfeições, é o ser egoísta, egóico, é o ser sem paciência, intolerante, maledicente. E o ser novo é aquele ser que pratica a caridade, com o amor ao próximo, já é um ser iluminado, porque consegue ter nas suas palavras, na sua trajetória, o Evangelho como símbolo. Mas não aquele Evangelho que engana, porque não é todos que falam de Jesus. Vou relembrar uma frase de Jesus que ele diz: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Não adianta eu declamar versículo por versículo do Evangelho, conhecê-lo de ponta a ponta, se eu não consigo colocar isso em prática, se eu ainda sou tirano dentro de minha casa, se eu ainda sou uma pessoa infiel para com os meus familiares, se eu ainda sou uma pessoa mesquinha diante da sociedade, se eu ainda não respeito o meu próximo. Então é esse sentido que nós vamos entender o que o Evangelho verdadeiramente vem nos convidar a fazer essa reforma íntima. E é interessante também que Emmanuel utiliza aquela psicologia de nos dar instrução sem ferir os nossos corações. Então Emmanuel, de uma maneira muito sutil, diz: a vida está nas mãos de cada um. Eu não posso fazer por vocês e vocês não podem fazer por mim. Aí entra Jesus, cada um segundo as suas obras. O meu sofrimento de hoje, quem que é o causador dele? As minhas dificuldades de hoje, quem as causou? E as minhas alegrias? E as minhas fases positivas? E o que eu estou colhendo de bom da vida? Então, nós precisamos compreender que em nossa vida, tanto encarnados ou não, quem está no leme somos nós. E nós, todos os dias, quando acordamos, temos o poder de escolher como nós queremos que sejamos o dia de hoje. Queremos que seja um dia de paz? Queremos que seja um dia de alegria? Se nós somos cristãos, qual deva ser a primeira atitude nossa ao acordarmos? Uma prece.
Às vezes acordamos tão apressados, atrasados, esquecemos de fazer uma prece, chegamos no trabalho, às vezes trabalhamos em local que tem muitas pessoas, cada um pensando de um jeito, cada um agindo de um jeito, cada um querendo uma coisa, e por não termos um preparo espiritual, entramos na zona da reclamação, da lamentação, e vem aquela dor de cabeça, e vem aquele outro problema no nosso corpo físico, e depois chegamos no centro espírita e não sabemos o porquê que a nossa vida é desorganizada sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então aqui está a dica. Se nós somos cristãos, que hajamos como um cristão. Se nós temos o Cristo como modelo, vamos procurar, mesmo que de uma maneira ainda imperfeita e pequenina, seguir os passos que Jesus nos deixou. Continua Emmanuel. No Evangelho de Jesus, o convite a bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não espere pelo aguilhão da necessidade. Nós temos que ir de encontro com a perfeição e não esperar que a perfeição bata a porta de nossa casa. Nós temos que ir de encontro da evolução e não esperar que a evolução venha até a nossa casa. Então nós vemos hoje, por exemplo, a evolução no campo tecnológico. Então hoje nós percebemos a dificuldade, nós que já temos uma idade mediana, vamos dizer assim, já passamos os 50 anos, temos uma dificuldade, por exemplo, de pegar um celular e ter um real domínio desse celular. Os mais jovens são mais astutos, pegam um celular, não tem medo, e eles avançam de maneira muito rápida, e em pouco tempo eles conseguem ter uma noção muito grande de tudo aquilo que o celular pode nos oferecer. Mas é lógico que isso não significa a tecnologia o avanço importante. É um avanço importante no campo, poderíamos dizer, intelectual. Mas há um outro avanço que nós estamos vendo na mensagem de hoje, que é o avanço moral. Esse sim é de sublime importância para a nossa evolução. Emmanuel, de uma maneira poética, uma vez mais vem tocar em nossos corações. Às vezes nós esperamos a dor chegar para repensarmos se estamos no caminho correto, se não é hora de mudança. Será que é necessário chegar a uma crise? Às vezes nós percebemos que as nossas contas não estão caminhando bem quando nós passamos a gastar mais do que ganhamos. Mas hoje, o grande problema do homem não é a crise financeira, é a crise dos sentimentos. Nunca houve tantos ansiosos, tantos depressivos, tantas pessoas procurando refúgio através do suicídio. Então hoje o nosso problema, a nossa calamidade não é a parte financeira. Hoje a nossa calamidade é compreender quem nós somos de verdade, aceitar nossa natureza íntima, ver a possibilidade que nós estamos tendo, porque há um provérbio que diz assim: mente sã, corpo são. A melhora, o equilíbrio, a serenidade não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. E o dia que eu estiver bem, todo o meio que eu faço parte também estará bem. Eu estando mal, eu posso estar com qual pessoa for, eu posso ter qual situação financeira for, eu posso passar pelo que eu passar, vou olhar sempre pelo ângulo do negativismo, do pessimismo, da queixa, e está faltando isto, e está faltando aquilo, aí nós adquirimos aquilo que faltava, aí nós criamos outras coisas que estão faltando. Resumindo, nunca atingimos a felicidade. Por quê? Porque o problema está no modo que olhamos a vida e que encaramos as circunstâncias do nosso dia a dia. Se nós pudéssemos sintetizar tudo que nós lemos, ou sintetizar aquilo que a doutrina espírita nos traz, nós iríamos pegar uma frase de Jesus quando ele diz para todos nós que não se pode amar a dois senhores.
a Deus e a Mamon. Amarás a um e odiarás ao outro. Então o que nós queremos dizer com isso é que Mamon é a figura do materialismo e Deus é a figura do amor. Até hoje nós seguimos Mamon na busca incansável do poder, da riqueza e da vida fácil. Hoje, para sermos felizes, somos convidados a seguirmos o caminho de Deus, o caminho da espiritualidade, o caminho do amor. E é interessante, querido Sérgio, porque nesse mês de julho comemora-se o marco do início da psicografia do nosso querido Chico. 90 anos de mandato mediúnico, e é interessante que tudo que nós dissemos há pouco, nós reunimos na vida do Chico. O Chico passou por dificuldades no corpo físico, enfrentou situações difíceis financeiras, desde o momento que nasceu, numa família muito humilde, trabalhou em trabalhos em que o seu corpo na época não suportava, passou por todos os preconceitos da época e sempre superou com amor, com a paz íntima, sem descontar nos outros os seus problemas. Então o Chico, que é o medianeiro que recebeu essa página para todos nós, é o exemplo do homem de bem. Queridos amigos, não se esqueça de entrar em contato conosco através do e-mail vilarsergio10@gmail.com e o nosso vilarandré2@yahoo.com.br. Queridos amigos, estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, sempre com aquela alegria de entrar na sua casa. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e que nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos envolvendo, nos abraçando e iluminando cada um de nossos corações. Um beijo carinhoso no seu coração. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.